Peste negra é a designação pela qual ficou conhecida durante a Idade Média a pandemia de peste bubônica que assolou a Europa durante o século XIV e dizimou entre 25 e 75 milhões de pessoas. Recebia esse nome porque um dos sintomas da peste era o aparecimento de manchas e inchaços nas axilas, virilhas e pescoço, e estes eram chamados de bubões. O aparecimento do bubão era certeza de morte. Os sintomas da doença aparecem após 2 a 5 dias da exposição da bactéria. São eles febre de 41 graus, agitação, delírio e a pressão arterial pode cair. A morte pode ocorrer de 3 a 5 dias após os sintomas. A doença é causada pela bactéria Yersinia pestis, transmitida ao ser humano através das pulgas, dos ratos pretos ou outros roedores. A bactéria teve origem no sopé dos Himalaias e na região dos Grandes Lagos africanos. Os mongóis, que após a sua conquista da China foram infectados na região a sul dos Himalaias pela peste, já que essa região abriga um dos mais antigos reservatórios de roedores infectados endemicamente. As caravanas da Rota da Seda facilmente comunicaram a doença a estas regiões limítrofes da estepe, como a Europa, a China e o Médio Oriente. O intercâmbio comercial entre o Ocidente e o Oriente, reavivado a partir do século XIII, explica a chegada da doença da Europa. Nos porões dos navios de comércio que vinham do Oriente, entre os anos 1346 e 1352, chegavam milhares de ratos. Estes roedores encontravam nas cidades europeias um ambiente favorável, pois estas possuíam condições precárias de higiene. Na Ásia, os animais de transporte e as peças de roupa dos comerciantes serviam de abrigo para as pulgas infectadas. As cidades medievais agrupavam desordenadamente uma grande quantidade de pessoas. O lixo e o esgoto corriam a céu aberto, atraindo insetos e roedores portadores da peste. Os hábitos de higiene pessoal ofereciam grande risco, pois os banhos não faziam parte da rotina das pessoas. Além disso, os aglomerados urbanos contribuíram enormemente para a rápida disseminação da peste. Ao chegar a uma cidade, a doença se instalava durante um período entre 4 e 5 meses. Desconhecendo as origens biológicas da doença, muitos culpavam os grupos sociais marginalizados da Idade Média por terem trazido a doença à Europa. Alguns registros da época acusavam os judeus, os leprosos, os estrangeiros de terem disseminado os horrores causados pela peste negra. A peste matou cerca de um terço da população europeia. A doença mortal não escolhia vítimas. Reis, príncipes, senhores feudais, artesãos, servos, padres, entre outros, foram pegos pela peste. Sem muitas opções de tratamento, os doentes se apegavam às orações e rituais que os salvassem da peste negra. Muitos médicos se dispuseram a atender os pestosos com o risco da própria vida. Adotavam para isso roupas e máscaras especiais. Alguns dentre eles evitavam aproximar-se dos enfermos. Prescreviam à distância e lancetavam os bubões com facas de até 1,80 de comprimento. A igreja dizia que os gatos eram bichos do demônio, por isso deviam ser mortos. Os pesquisadores descobriram que os ratos transmitiam a doença. Assim, os europeus trouxeram gatos do Oriente para acabar com os ratos. Então a peste acabou.